Olá! 5 anos depois do impeachment que tirou da presidência Dilma Rousseff, a população vivencia o empobrecimento crescente, a perda de direitos e a falta de empregos. Reformas que foram implementadas após o golpe de 2016 e que prometiam mais empregos e oportunidades, hoje agravam a situação de vida do povo que luta para sobreviver durante a pandemia de coronavírus. Na entrevista central, a ex-ministra Eleonora Menniccucci avalia os efeitos do golpe para as mulheres. Eu sou Pamela Oliveira e tem muito mais no programa de hoje. O Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. Em 17 de abril de 2016, mais de 360 deputados disseram sim ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O golpe foi especialmente cruel com as mulheres, alvos de manifestações misóginas, mas também afetadas pela agenda fundamentalista e moralista no Congresso Nacional. Quem fala mais sobre isso é a ativista feminista Sara de Roure. Embarque imediato. Passados 5 anos do golpe que tirou a presidenta Dilma do poder, um golpe que foi contra ela e contra todas as mulheres do Brasil. Que história nós podemos contar desses 5 anos? Podemos contar a história do aumento da violência, podemos contar a história da perda dos nossos direitos, podemos contar a história de como o controle dos nossos corpos, a perda do acesso às condições de trabalho, a perda de programas sociais importantes. Essa história que foi inaugurada no 16 de abril de 2016. Abriu portas que depois ninguém mais fechou. Mas nós também podemos contar a história de luta e resistência das mulheres nesses 5 anos. Nós que seguimos organizando as possibilidades de viver, nós que seguimos ousando estar na política, mesmo quando eles nos dizem que nós não podemos. As mulheres que lutam pelo direito à terra, em defesa da água, as mulheres que lutam por acesso à moradia. Essas mulheres, nós mulheres, que nesses últimos 5 anos seguimos firmes, dizendo não ao golpe. A retirada de Dilma Rousseff da presidência abriu as portas para a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários no Brasil. Foi o fim do Ministério do Trabalho e o começo da terceirização irrestrita e dos empregos intermitentes. Muitas pessoas se viram obrigadas a recorrer ao trabalho informal sem qualquer garantia. Nayata Wani nos leva para conhecer a realidade vivida por quem trabalha hoje como entregador para empresas de aplicativos. Trilhos do Brasil. Fica muito difícil a correria, o dia a dia, debaixo de sol, de chuva, correndo todos os riscos de vida principalmente, correndo atrás de uma entrega para poder se manter. O depoimento do Rodrigo Lopes, entregador em Recife, expõe as dificuldades dos entregadores por aplicativo que, além de sofrer com a precarização do trabalho, encontram-se em um dos piores cenários já vividos desde o início da pandemia. Com o preço da gasolina chegando a R$ 6,00 o litro, a categoria relata a queda do valor da taxa de entrega, que é estabelecido pelas empresas. Rodrigo expõe como tem sido difícil manter a renda. Vai ter um custo maior no combustível e vai ter que trabalhar mais ainda para poder atingir a sua meta, porque tem muito mais gente mesmo, trabalhando por aplicativos. Os entregadores precisam arcar com as refeições durante o horário de trabalho. Com a cesta básica chegando a R$ 800, o custo para manter a alimentação durante as jornadas excessivas de trabalho fica quase impossível. Tirza Drummond, entregadora no Rio Grande do Sul, conta que as empresas estão interessadas somente no lucro, enquanto esses trabalhadores sofrem com esse cenário. Super precariza a nossa vida,
E não estão nem aí se a gente está vivendo, se a gente está morrendo, se a gente está com fome, com frio. Eles não ligam. A única coisa que esses caras ligam é para manter a taxa de lucro deles. E é isso que a gente tem que falar. A vida vem antes do lucro. Para cobrar mais direitos para a categoria, os entregadores de São Paulo estão se mobilizando para uma paralisação nesta sexta-feira, às 13 horas, no Pacaembu. E agora vamos falar de cinema. Esta semana você acompanhou no programa os destaques do 26º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Um deles é o filme Alvorada, de Ana Mulaert e Lopoliti, que mostra a melancolia e as turbulências do processo de impeachment de Dilma Rousseff, de dentro do Palácio da Alvorada. Os detalhes sobre o filme estão na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. O mês de abril marca o aniversário de 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Depois da votação na Câmara dos Deputados, o que se passou nos bastidores do Palácio do Alvorada? Que essa decisão política obtém no Poder Judiciário, que não enfrenta questões de fundo importantes. O filme Alvorada, de Ana Mulaert e Lopoliti, mostra nos detalhes a rotina da ex-presidente e seus assessores durante a resistência ao golpe. A diretora Ana Mulaert nos conta que percebia, naquele momento, a derrota da democracia brasileira. Foi um naufrágio, vamos dizer, entende? Da democracia. Não era da Dilma, era do processo democrático. Então, era bem angustiante, momentos terríveis de angústia, assim. Ao mesmo tempo que o ambiente era bonito e tal, mas cada dia a gente chegava mais perto de um desfecho dramático. O filme se soma a outras 2 obras, O Processo, de Maria Augusta Ramos, e Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Juntas, elas traçam uma genealogia do golpe e suas graves consequências para o povo brasileiro. Em comum, estas produções trazem o olhar das mulheres sobre aquela conjuntura, como analisa Ana Mulaert. Quando o golpe foi se desenrolando, houve, inclusive acho que por parte da própria Dilma, uma identificação com essa questão de gênero. Então as mulheres foram as primeiras a falar: a gente não pode deixar passar isso em branco. Então eu acho que foi um momento, sim, onde as mulheres se uniram em defesa dela, mais do que os homens. Alvorada busca expor como as articulações do golpe ressoavam nas diversas instâncias do palácio e como Dilma reagiu àquela sucessão de fatos trágicos. Eu fico estarrecida com esse fato. Será que eu sou o quê se eu não sou humana? Vale a pena assistir o documentário inteiro. E como falamos mais cedo aqui no programa, as mulheres perderam muito de lá para cá. A representatividade política ficou menor, a precarização do emprego afetou drasticamente as mulheres negras e pobres e as políticas para mulheres foram enfraquecidas sem investimento público. No governo Bolsonaro, ano passado, a ministra Damares Alves gastou apenas metade dos recursos disponíveis para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Jonatas Campos conversa sobre esses e outros retrocessos com Eleonora Menicucci, socióloga e ex-ministra da Secretaria de Política para as Mulheres. Entrevista Central. Hoje entrevistamos a socióloga Eleonora Menicucci. Ela é ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Brasil no governo Dilma. Vamos falar com ela sobre o tema. Professora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer enorme. A senhora liderou essa área tão importante, que teve tanta importância no governo Dilma, e eu lhe peço um balanço das políticas para as mulheres no atual governo. Elas foram exterminadas, não existe mais, porque o orçamento para 21 não existe nenhum recurso, zero de recurso para qualquer política para as mulheres. E mudou o nome do ministério, em vez de ser Ministério da Secretaria de Política para as Mulheres,
passou a ser Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos e tudo. Portanto, muda a compreensão, né? E a mulher fica em segundo plano. E nós consideramos importantíssimo a defesa da família, mas de todas as famílias. Inclusive a família solo, que muitas mulheres são mães solo, né? E na questão da violência não tem nada. Nada. Inclusive palavras desse genocida. As mulheres que têm que se preocupar para não serem agredidas e violentadas. A pandemia agravou as condições de vida de mulheres pobres, como revelam alguns relatórios recentemente divulgados, como o da Rede Pensão e da Anistia Internacional. O que o governo poderia fazer para que as mulheres não fossem a parte da população brasileira que mais sofreu e ainda sofrem nessa pandemia? As mulheres são as mais penalizadas. Primeiro que nós somos 52% da população. Segundo, mãe da outra metade. Terceiro, somos aquelas que já estávamos em trabalhos intermitentes, precarizados, com as políticas neoliberais Temer para cá. Golpista Temer para cá. E com a pandemia, as mulheres tiveram que ficar em casa com o agressor. Então, houve um aumento assustador na faixa de 60% da violência contra as mulheres. Então, as mulheres são as mais penalizadas, por causa que elas já estavam muito mais em situações precarizadas e penalizadas e intermitentes do trabalho. E nós temos 2 vírus, o Bolsonaro e o coronavírus. O Brasil vive uma situação completamente macabra. Nenhum país quer abrir fronteira para o Brasil e nenhum país quer conversar com o presidente da República. Lógico. Em sua opinião, professora, qual o impacto das atitudes da ministra Damares Alves no machismo na sociedade brasileira? Eu não tenho dúvida. E eu quero fazer uma declaração aqui, dizer o seguinte: a Damares não é boba. Ela é a bússola teocrática e fundamentalista desse governo. A Damares entende de política, ela trabalhou no Congresso Nacional há muito tempo, assessora daquele fascista lá do Magno Malta. Então, ela tem um foco, que é o foco na política anti-avanço dos costumes e o avanço na política do ódio. Ela implementa isso. E ela é a bússola do governo Bolsonaro, ela não sai de lá nada. Eu já ouvi dizer até que o Bolsonaro pensa em colocá-la como vice, depois que acabar essa pandemia e que passar 22 e nós voltarmos ao governo, nós temos que catar os cacos dos direitos. E agora, uma sugestão cultural para você deixar marcado na agenda. Com o fomento da Lei Aldir Blanc de socorro à cultura na pandemia, artistas do Sul Fluminense se apresentam na próxima semana. E a programação está riquíssima e acessível em Libras. Quem faz o convite é a cantora e curadora Juliana Maia. Parada Cultural. Olá, eu sou a cantora Juliana Maia, sou idealizadora e curadora do 2º Festival Mostra Arte Sonora de Conservatória, um festival plural, multifacetado e totalmente acessível para Libras. Esse ano teremos sarau, shows, musical infantil, teremos a participação de um projeto social harmônico de conservatória, uma orquestra composta por crianças da nossa comunidade. Teremos a participação da comunidade São José da Serra com o jongo e um documentário com a matriarca Tia Tetê. Espero todos vocês a partir do dia 22 de abril no YouTube.
Muito bacana, né? E o Central do Brasil vai terminando. Se você quer rever este ou outro conteúdo, acessa o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Eu fico por aqui. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.